Já parou para pensar que o meteoro mais famoso da história da Terra simplesmente desapareceu? Aquele mesmo objeto gigantesco que atingiu o planeta há cerca de 66 milhões de anos abriu uma cratera colossal na região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México, e desencadeou uma das maiores extinções em massa da história. Um impacto tão poderoso que cerca de 75% das espécies da Terra desapareceram, incluindo os famosos dinossauros. A história todo mundo conhece. Um asteroide com aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com o planeta a uma velocidade absurda, algo em torno de 20 km por segundo. O resultado foi a formação da gigantesca cratera de Chicxulub, com cerca de 180 km de largura. Mas existe uma pergunta curiosa que quase ninguém faz. Onde foi parar o meteoro em si? Quando imaginamos o impacto desses, pensamos em uma rocha gigantesca enterrada no solo, como uma bala presa na parede. Só que nesse caso, isso simplesmente não aconteceu. E o motivo é a violência extrema do impacto. Em velocidades tão absurdas, o choque não funciona como uma simples colisão entre uma pedra e o chão. A energia liberada foi tão gigantesca que tanto o asteroide quanto grande parte da superfície atingida foram instantaneamente vaporizados. Em vez de ficar enterrado, o meteoro basicamente se desintegrou no momento do impacto. Rochas foram derretidas, vaporizadas e lançadas em todas as direções, criando uma explosão de energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Parte do material do asteroide se misturou com rochas terrestres fundidas dentro da própria cratera. Outra parte foi lançada para a atmosfera na forma de poeira, vapor e pequenas gotículas de rocha derretida. E uma grande quantidade desses detritos acabou sendo espalhada pelo planeta inteiro, caindo lentamente de volta à superfície, como uma chuva microscópica de partículas. É justamente por causa disso que cientistas conseguem rastrear o evento até hoje. Em várias partes do mundo, existe uma camada geológica muito específica, que marca o fim do período Cretáceo. Essa camada contém quantidades anormais de um elemento chamado irídio, que é raro na crosta terrestre, mas relativamente comum em meteoritos. Essa assinatura química funciona como uma espécie de evidência espalhada globalmente, indicando que algo vindo do espaço colidiu com a Terra naquele período. Outro detalhe importante é o local do impacto. O asteroide atingiu uma região que na época era coberta por um mar raso sobre uma plataforma rica em carbonatos e sulfatos. Quando o impacto aconteceu, não foi apenas a rocha que vaporizou. Grandes volumes de água do mar e minerais ricos em enxofre também foram lançados para a atmosfera. Isso criou um cenário climático extremamente devastador. A poeira, o vapor e os aerossóis de enxofre se espalharam pelo planeta e bloquearam a luz do Sol, sem luz solar suficiente. A fotossíntese praticamente parou. As plantas começaram a morrer. Os herbívoros perderam sua fonte de alimento. E pouco tempo depois, os predadores também começaram a desaparecer. Foi um efeito dominó que colapsou os ecossistemas globais. Esse fenômeno é conhecido como inverno de impacto, um período em que a temperatura do planeta caiu drasticamente e a atmosfera ficou carregada de partículas que refletiam a luz solar. Ao mesmo tempo, fragmentos incandescentes de rocha lançados para o espaço começaram a cair de volta na atmosfera terrestre, aquecendo o ar e potencialmente provocando incêndios florestais em escala continental. Ou seja, não foi apenas o impacto inicial que causou a extinção. Foi toda a cadeia de eventos desencadeada por ele. E embora muitas espécies tenham desaparecido, alguns pequenos dinossauros sobreviveram. Com o passar do tempo, eles evoluíram e hoje conhecemos seus descendentes como aves. De certa forma, os dinossauros nunca desapareceram completamente. Mas voltando ao meteoro, não existe um grande pedaço dele enterrado, esperando para ser encontrado. A física do impacto mostra que a energia liberada foi destrutiva demais para permitir que o objeto permanecesse intacto. O que restou são apenas vestígios microscópicos misturados, as rochas da Terra e espalhados pelo planeta. A própria cratera também não é tão visível quanto muita gente imagina. Grande parte dela está enterrada sob sedimentos na península de Yucatán, e outra parte fica submersa no Golfo do México. Durante muito tempo, sua existência só foi confirmada graças a dados geofísicos, perfurações e análises minerais, como quartzo chocado e rochas formadas por impacto. Em outras palavras, o meteoro não desapareceu de verdade. Ele simplesmente se transformou. Em vez de uma única rocha gigante enterrada no solo, ele virou poeira cósmica misturada ao próprio planeta. Como se o responsável pelo maior desastre da história da vida na Terra tivesse explodido no local do crime e deixado suas pistas espalhadas por todo o mundo. Agora fica a pergunta:
Você imaginava que o meteoro ainda estava enterrado em algum lugar, ou já sabia que ele literalmente se transformou em partículas espalhadas pelo planeta inteiro?